Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre os distúrbios circulatórios. Bom, a gente sabe, que para ter uma boa circulação, uma circulação satisfatória, é necessário que haja uma homeostasia normal dos líquidos. Homeostasia, a gente viu que é a condição de equilíbrio, não é, de um organismo. Então, a manutenção da saúde tecidual é garantida a partir de uma circulação intacta, uma circulação que tem essa homeostasia, essa função normal, certo? E o que pode acontecer? Doenças cardiovasculares, quando há uma quebra dessa homeostasia, É muito comum que com a quebra da homeostasia da circulação, hajam tanto doenças cardiovasculares quanto desordens hemodinâmicas. Então, é sobre essas desordens que nós vamos falar hoje. Então, umas desordens muito importantes, são a hiperemia e a congestão, em que ambos vão se referir ao aumento de volume de sangue no interior dos vasos ou de algum tecido. Então, qual é a diferença entre eles dois? Primeiramente, a hiperemia. A hiperemia, ela vai resultar da dilatação de artérias e do aumento do influxo sanguíneo. Influxo é a chegada de sangue. Então, vai acontecer um aumento da chegada de sangue, certo? Então, é como ocorre nos processos inflamatórios. A gente viu na nossa aula sobre as células, os tecidos e o sistema imunológico que uma das características da inflamação é esse aumento da permeabilidade vascular, essa maior chegada de sangue. Por isso que a gente tem uma das características cardinais, um dos sinais cardinais da inflamação, como sendo o rubor, Porque o tecido ali ele fica mais vermelho por causa dessa grande chegada de sangue, certo? Então, um exemplo é o tecido muscular durante os exercícios. A gente vê que fica ali o maior fluxo de sangue, porque há um maior influxo, uma maior chegada de sangue ali naqueles tecidos. Essa é a hiperemia, certo? Lembra da palavra hiper? Muito sangue, é quando chega muito sangue ali. Já a congestão, vale lembrar que a hiperemia é um processo ativo, certo? Já na congestão, ele é um processo passivo e vai resultar do comprometimento do efluxo, da saída de sangue. E não qualquer sangue, um sangue venoso. A gente sabe que o sangue venoso é pobre em O2, não é? Enquanto aqui na hiperemia, como é um sangue arterial, não é? É um sangue rico em O2, certo? Então, aqui na congestão é um processo passivo que resulta no comprometimento do efluxo, da saída. Então, a saída desse sangue venoso, que é pobre em oxigênio, ela é comprometida. Então, esse sangue pobre em oxigênio, ele fica retido lá naquele tecido, fica acumulando ali no tecido, Então, o acúmulo desse sangue, pobre em oxigênio, vai tornar o tecido isquêmico. E é uma região vulnerável à hipóxia. Hipóxia, pouco oxigênio, certo? Então, aqui a gente tem a hiperemia. Aqui estão as artérias e a veia, as veias, no processo normal. E aqui na hiperemia, a gente vê, que há um aumento desse influxo, um aumento da chegada desse sangue arterial rico em O2, certo? Já aqui na congestão, a gente vê, primeiramente aqui, o processo normal, mais uma vez. E aqui na congestão a gente vê essas veias e o sangue venoso, pobre em O2, com dificuldade de sair, não é? Então, há um acúmulo desse sangue pobre em O2, causando uma hipóxia, certo? Uma isquemia desse tecido. Vamos falar um pouco agora sobre o edema. O edema a gente também viu nos sinais cardinais da inflamação, que é um inchaço e que é um aumento de líquido no espaço intersticial. O espaço intersticial, mais uma vez, é o espaço entre as células, certo? Então, o fluido extravascular, que é esse intersticial que a gente viu, ele também pode se acumular em cavidades, certo? Nós sabemos também que a água é 60% do peso corporal magro, certo? E 1/3 dessa água está no fluido intersticial, está nessa parte aqui que a gente viu, certo? Então, o que é que acontece? Quais são as causas desse edema?
né? Primeiro, a gente precisa entender que há forças hidrostáticas e osmóticas em cima dos capilares sanguíneos. O que é isso? A gente vai ver aqui na imagem. Essa pressão hidrostática é tudo aquilo que sai, essa pressão que vai fazer com que as células, ou enfim, as substâncias que estão aqui dentro dos capilares saiam. E a pressão osmótica é o contrário, que entrem. Então, sempre quando há uma homeostasia, há um equilíbrio desse processo aqui. Porém, o que é que acontece? Como que o edema é formado? Quando há um aumento da pressão hidrostática, ou seja, fica saindo mais coisas daqui, né, do capilar sanguíneo, e há uma diminuição da pressão osmótica. Ou seja, não entram mais tantas coisas. Ficam acumuladas muitas coisas aqui, muitas células, muitas substâncias aqui. Aqui onde? No líquido intersticial, fora dos capilares sanguíneos. Então é isso que vai acontecer e é isso que está escrito aqui. As forças hidrostáticas e osmóticas nos capilares geralmente estão equilibradas, estão lá em homeostase, certo? De modo que há pouco movimento de fluido para dentro do intestino. Há pouco movimento de fluido para cá, certo? Há pouco essa pressão hidrostática. No entanto, quando há um aumento dessa pressão hidrostática ou a redução da pressão osmótica, esse líquido vai começar a se acumular aqui nessa parte do líquido intersticial, certo? O que vai causar um acúmulo desse fluido extravascular, que é o edema, o inchaço, certo? Então aqui na imagem a gente vê, né, um exemplo de que há uma retenção de líquido aqui, de modo que a pessoa aqui está apertando a pele dela e ela continua no mesmo lugar, porque está cheio de líquido ali, nesse espaço intersticial, certo? Então, mais uma vez, causas do edema: aumento da permeabilidade vascular, aumento da pressão hidrostática, redução da pressão osmótica, como a gente viu, obstrução linfática e retenção de sódio, certo? Então, o que é principal da gente saber é isso aqui: aumento da pressão hidrostática, redução da pressão osmótica, certo? E essa questão também da permeabilidade vascular. Então, vamos falar agora um pouco sobre hemorragia. A hemorragia nada mais é do que o extravasamento de sangue dos vasos. O sangue vai sair dos vasos para o espaço extravascular, certo? Em casos graves, pode ocorrer a ruptura de grandes vasos e pode ser potencialmente fatais. A gente vê, né, várias situações de pessoas que sofrem acidentes e acabam morrendo por causa da hemorragia, do extravasamento desse sangue, certo? Então, qualquer acúmulo de sangue, ao invés de extravasamento, há um acúmulo, é chamado de hematoma, que é o que a gente vai ver a seguir. Eles podem ser insignificantes ou graves, como é no caso do aneurisma cerebral, certo? Então, seguindo as petequias. As petequias, elas nada mais são do que umas hemorragias pequenas. Então, entre as suas causas estão o reduzido número de plaquetas. Então, nas petequias há poucas plaquetas, o que é chamado de trombocitopenia, certo? Ou também pode acontecer por causa de um defeito na função plaquetária, que é chamada de trombocitopatia, certo? E a perda de suporte da parede vascular, como na deficiência da vitamina C. Então, essas são as causas da petequia: diminuição do número de plaquetas, a função plaquetária defeituosa e a perda de suporte da parede vascular, certo? Seguindo, nós temos as púrpuras. As púrpuras vão ser umas hemorragias um pouco maiores do que as petequias, certo? Então, vai ser resultante das mesmas desordens que causam as petequias: um trauma, uma inflamação vascular, que é chamada de vasculite, né? E fragilidade vascular aumentada. Seguindo, nós temos as equimoses. São hematomas subcutâneos, que são um pouco maiores, tem ali entre 1 e 2 centímetros, certo? Podem ser causados ali também por contusões, certo? Então, há uma conversão enzimática, que é importante a gente saber para a prova, tá? Primeiro, nós temos a hemoglobina, que vai dar a cor vermelho azulada ali, para aquela esquimose, para aquele hematoma. Logo depois, ele se converte em bilirrubina e vai dando ali para aquele hematoma, para aquela equimose, um aspecto azul mais esverdeado. A gente vê quando a gente tem algum hematoma, alguma equimose, que vai mudando de cor, né? É esse processo aqui, certo? Esse processo enzimático.
Depois da bilirrubina, ele passa para a hemosiderina, que tem aspecto marrom dourado, certo? Então, vamos seguir. Aqui a gente tem uma imagem das petequias como sendo essas hemorragias diminutas, hemorragias pequenininhas, o hematoma, o extravasamento de sangue, certo? A esquimose como sendo uma hemorragia com extravasamento de sangue também, porém subcutâneo, né? E ali tem entre os seus 1 e 2 centímetros, e as púrpuras, que são petequias um pouco maiores. Já o hemotórax são hemorragias graves, gravíssimas, que vai acontecer nela a destruição maciça das hemácias e hemoglobina. Então, vai ter uma destruição hemácia ali, um grande choque, uma grande hemorragia mesmo, certo? Então, a hemostasia, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir com homeostasia, certo? A homeostasia, ela é o estado de equilíbrio do organismo, certo? E a hemostasia vai ser o organismo trabalhando ali para manter o equilíbrio realmente do sistema circulatório. Então, se aconteceu alguma lesão vascular, certo? O organismo vai trabalhar para que haja uma formação do tampão hemostático, para evitar que esse sangue saia, que haja uma hemorragia, certo? Então, vai acontecer ali a agregação plaquetária. Então, logo após a agregação plaquetária, vai haver a cascata de coagulação, que é um conjunto de reações enzimáticas amplificadoras, que vão formar ali um coágulo de fibrina. Então, a gente tem aqui essa imagem que vai ajudar bastante a gente. Houve ali uma lesão, um corte, e a tendência é que haja sangramento, que esse fluido, que esse sangue, ele vá se extravasando, que vá perdendo ali aquele sangue. E aí o corpo vai trabalhar para manter a hemostasia. O que é que ele vai fazer? Primeiramente, vai estancar o sangramento com plaquetas. Vai ter o agregamento plaquetário formando um tampão plaquetário, certo? E logo depois, a ação dos fatores da cascata de coagulação, que vão formar uma rede de fibrina. É isso aqui que é aquele cascãozinho que se forma quando a gente se machuca, quando a gente se arranha, quando a gente era criança que arranhava o joelho, né? E aí, muitas pessoas têm o costume de estão tirando aqui essa rede de fibrina, que é o que está impedindo que haja esse sangramento, que está garantindo ali a hemostasia, certo? Outro distúrbio circulatório que pode acontecer é a trombose, também muito conhecida, né? Mas a trombose, ela é a forma patológica desse processo que a gente falou da hemostasia. O que acontece? Há a formação de coágulos sanguíneos, porém em vasos que não estão danificados, certo? Então, eles são fontes potenciais de êmbolos. O que são êmbolos? São trombos desprendidos. Então, tem um trombo aqui, há uma coagulação lá das células, esse é o trombo, e aí há um desprendimento desse trombo. Isso aqui, essa parte desprendida, é chamada de êmbolo, certo? E aí é muito prejudicial no caso aqui, que eu dei até o exemplo da tromboembolia pulmonar, porque esse trombo ele pode sair de algum lugar, por exemplo, aqui da perna, e ir indo pelas veias até algum órgão vital, causando ali uma tromboembolia pulmonar, no caso do pulmão, ou pode acontecer um infarto também, por conta desses trombos. Isso é a trombose, certo? E aí nós temos as causas da trombose, que é a tríade de Virchow. A trombose, ela pode ser causada por uma lesão endotelial, uma alteração no fluxo sanguíneo ou a hipercoagulabilidade. Isso é a tríade de Virchow, certo? Então, a relação da hemostasia com a trombose. Então, para poder ter uma hemostasia, é preciso ter uma integridade endotelial. Se não há essa integridade, é muito favorável para a trombose. Então, anormalidades procoagulantes ou anticoagulantes, elas podem inclinar o equilíbrio a favor da trombose. Então, é importante que haja essa hemostasia, não vamos confundir, essa hemostasia, para
para evitar essa trombose, certo? Então, um fluxo sanguíneo anormal, ele pode conduzir para uma hipercoagulabilidade, uma formação desse trombo, né? Direto ou indiretamente, através de uma disfunção endotelial. Então, o trombo, ele tem alguns destinos. Algumas coisas podem acontecer com esse trombo. Pode acontecer a propagação dele, em que o trombo aumenta devido ao acréscimo de plaquetas, certo? E também de fibrina. Então, um aumento desse trombo, uma propagação, certo? A embolização é aquilo que a gente falou. O trombo todo ou uma parte, ele se deslocar do lugar original dele e ir para outro lugar, para outro órgão, outro tecido. Pode acontecer também a dissolução de um trombo, que é quando o trombo é recém-formado e há uma ativação dos fatores fibrinolíticos, que vai levar a uma dissolução rápida daquele trombo. E também a organização e a recanalização, que é quando os trombos antigos eles se tornam organizados pelo crescimento de células endoteliais, células da musculatura lisa e fibroblastos, certo? Então, o êmbolo, aquilo que a gente falou bastante em trombose, né? Vai ser essa massa que vai ser carregada pelo sangue até um local distante do ponto de origem. O êmbolo ele pode ser tanto sólido quanto líquido ou gasoso, certo? E podem ocasionar uma necrose isquêmica, que nem a gente viu, um infarto. Então, mais uma vez falando sobre a tromboembolia pulmonar e sistêmica, é quando o êmbolo ele se origina ali, né, em uma veia profunda, pode ser em qualquer lugar, assim como na imagem, a exemplo aqui da perna. Formou um trombo nessa perna e esse trombo, esse êmbolo, na verdade, né, ele vai viajando ali pelas veias e pode chegar até um órgão vital. Pode chegar até aqui no coração, causando uma necrose isquêmica, né, um infarto, ou aqui no pulmão, causando uma tromboembolia pulmonar, ou enfim, qualquer outro órgão pode ser afetado, certo? Então, nós temos a embolia gasosa, que é uma doença de descompressão, que são bolhas de gás, basicamente, na circulação, certo? Isso pode acabar obstruindo o fluxo vascular, causando uma lesão isquêmica distal, certo? É causada por alterações súbitas na pressão atmosférica. Então, quando rapidamente há uma troca ali, né, uma mudança, né, uma alteração dessa pressão atmosférica, certo? Acontece muito com mergulhadores, né, com trabalhadores de construções submarinas e as pessoas em aeronaves não pressurizadas, quando há essa rápida ascensão, né, essa rápida alteração da pressão. Elas estão em risco de uma embolia gasosa. Então, o infarto, né, a gente viu que o infarto é uma necrose isquêmica, né, causada pela oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa de um tecido. Existe o tipo venoso, que é mais raro, né? E ele não ocorre somente no coração. Às vezes a gente tem a gente pensa precipitadamente que o infarto é somente no coração. Mas não, pode acontecer um infarto pulmonar, um infarto de outros órgãos também, certo? E quase todos acontecem por causa desses eventos embólicos, por causa dessa trombose e desses êmbolos desprendidos, né? Algumas coisas que influenciam o infarto: a natureza do suprimento vascular, a velocidade de desenvolvimento da eclusão e uma vulnerabilidade à hipóxia, que a gente viu que é pouco oxigênio, certo? E para terminar, nós temos o choque. O choque é a via final comum de diversas alterações clínicas potencialmente fatais. Então, a condição final ali, né? Ele causa hipoperfusão, resulta em hipotensão e hipóxia celular. Então, a gente vai ver aqui alguns tipos de choque. Primeiro, o choque cardiogênico, que é basicamente uma falência do coração, né? Ele pode ser causado por dano do miocárdio, que é o famoso infarto, né? Arritmias ventriculares, compressão extrínseca e obstrução do fluxo de saída, certo? A gente também tem o choque hipovolêmico, que acontece quando há uma perda de volume do sangue, certo? Então, há pouco sangue, pode ter acontecido ali uma
hemorragia, né? Uma perda grande de sangue ali no tecido. E aí isso vai resultar num baixo débito cardíaco. O coração não vai receber muito sangue. E aí vai bater menos, né? Vai ter um baixo débito cardíaco. E isso pode ocasionar um choque hipovolêmico, certo? O choque séptico é desencadeado por infecções microbianas, né? Vamos prestar atenção nessas palavras-chave. E está associado a uma resposta grave, uma resposta sistêmica grave, inflamatória, a esse tipo de infecção, né? E, finalmente, nós temos o choque anafilático, que é resultante da vasodilatação sistêmica, aumento da permeabilidade vascular, desencadeada, isso aqui é muito importante, por uma reação alérgica, certo? Uma hipersensibilidade mediada pela imunoglobulina E. Então, toda vez que falar da imunoglobulina E, lembre-se de uma reação alérgica. E uma reação alérgica grave, uma reação alérgica forte, pode causar um choque anafilático, certo? Então, aqui nessa imagem a gente tem um resuminho sobre choque. O choque neurogênico e o obstrutivo não cai na nossa prova, só tá aqui porque fazia parte mesmo da imagem, mas vamos ao que nos interessa. O choque cardiogênico é o bombeamento cardíaco ele é ali prejudicado, né? O anafilático, uma reação alérgica grave, lembre-se da imunoglobulina E no choque anafilático, certo? O choque hipovolêmico, lembre que hipo é pouco, então pouco sangue, perda de grande quantidade de sangue. E o séptico, que tem a ver com uma infecção generalizada e a reação do sistema imune a essa infecção. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que tenham entendido. Se caso tenha alguma dúvida, podem falar comigo no privado, certo? Tchau, tchau e bons estudos!